Os irmãos estão felizes? Amém. Amém. Jesus. Palavra do nosso Pai Celestial. Aqui Mateus, 13. Continuação. Aleluia, Deus. No versículo 24 em diante. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Propôs-lhe outra palavra, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o seu servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. O servo lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixando crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai, e em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Amém. Pode se assentar, igreja. Deus abençoe. A palavra do nosso Pai Celestial é uma dádiva de Deus, que Deus nos deixou para nós, para que nós não se perca nesse caminho maravilhoso que o Senhor nos concedeu, para que nós possamos fazer a vontade do Pai Celestial que está no céu. Disse-lhe: não recebeis esta palavra? Pois entendeis todas as parábolas. Os que semeiam a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo ele ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração dele. E, da mesma sorte, os que recolhem bem a semente sobre pedregais, que ouve a palavra, logo com prazer a recebe, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporão, depois sobrevém no tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições e outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semeia em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30 e outro a 60 e outro a 100 por um. E dizia o reino de Deus, assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois as espigas, e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, logo o afoice, porque está chegada a ceifa. A
palavra do nosso Pai Celestial, ela é bem clara, ela nos ensina claramente. O Senhor, Ele aqui escreveria por parábolas, para que só possa entender, só os entendidos espiritualmente, A boa semente, e o joio, a parábola do trigo e do joio, Solenta o fato de que há semeadura do mar, semente de Satanás paralela à palavra de Deus. O campo é o mundo e a boa semente são os fiéis do reino. São os evangelhos que levam a palavra do Pai Celestial. O evangelho é os crentes verdadeiros serão plantados, seus seguidores, os filhos do maligno entre o povo de Deus para se contraporem à verdade divina. A obra principal dos missionários de Satanás no reino de Deus, promover a iniquidade e as falsas doutrinas. Cristo falou outra ocasião de um grande longo entre seu povo por causa desse que se apresenta como verdadeiros crentes, quando na realidade são falsos mestres. Este fato da consistência do povo de Satanás com o povo de Deus, na dimensão visível atual do reino dos céus, que é a igreja, terminará quando Deus destruir todos os ímpios no fim da presente era. Outra palavra que enfatiza a atual condição do mistura de crentes e descrentes, crescendo junto, no tocante a crescer junto os verdadeiros filhos de Deus e os filhos de Satanás disfarçados com crentes. Consideramos os 3 pontos a seguir. Os crentes não devem jamais procurar desarraigar, derrotar pela força ou exterminar os maus aqui no mundo. Os anjos farão isso no final dos tempos. A parábola supra não contradiz as instruções bíblicas vista noutra passagem que ordena a igreja a disciplinar os falsos crentes não convertidos. Saiba-se no tocante que a disciplina eclesiástica será mal no reino dos céus. Aqui na terra, no tempo presente, Deus e seus anjos farão a separação final. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, 20, 29 e 30. Amém? Oh, glória, aleluia. Atos 20, 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Amém?
entrarão lobos cruéis, movidos pelas ambições de que edifica seus próprios impérios, ou por amor ao dinheiro, ao poder ou à popularidade. Impostores na igreja perverterão o evangelho original, segundo repudiando ou rejeitando algumas das suas verdades fundamentais, acrescentando-lhe ideias humanas, filosofias, sabedoria ou psicologia, misturando suas doutrinas e prática com coisas como os ensinos malignos da nova era ou do ocultismo e espiritismo, e tolerando modos de vida imorais contrários aos retos padrões de Deus. Os falsos mestres, que tais lobos realmente entrarão no meio do rebanho e perverterão a doutrina e a prática apostólica. Em Efésios fica evidente em as epístolas pastorais revelara uma rejeição geral dos ensinos bíblicos apostólicos, que naquele tempo começou a ganhar impacto em toda a província da Ásia. Portanto, vigiais, os dirigentes do povo de Deus sempre devem ter responsabilidade para discernir os membros das suas congregações que não são sinceramente leais e dedicados a viver conforme a mensagem original de Cristo e dos apóstolos. Deve estar em tão íntima comunhão com o Espírito Santo, que com cuidado e lágrimas se preocupa com seus rebanhos, sem nunca cessar noite e dia de admoestar o rebanho a respeito do perigo que ameaça, sempre dirigindo os fiéis para o único alicerce seguro, Cristo e a sua santíssima palavra. Amém? Vamos para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, amém? 2, versículos 7 e 12. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Versículo 7. E vos que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Aleluia, Deus. No 12. Versículo 12. Para que sejais julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, na mentira e no engano. Tende de crer na verdade, que se recusara a amar, então eternamente condenados a crer numa mentira, as prerrogativas do homem do pecado. O propósito de Deus ao enviar a oposição do erro ao forte ilusão, e para que seja condenados logo para aqueles que tiveram ouvido e compreendido a palavra de Deus, sem porém ter amado a verdade, preferindo os prazeres do pecado. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo. Tiveram prazer da iniquidade, prazer do pecado, quando se deveria amar a verdade. Será o fato decisório do julgamento da parte de Deus nos últimos dias, especialmente
a ira e a tribulação divinas àqueles que não amaram a verdade, assim se deleitaram no mal e na imoralidade. Serão entregues ao engano demoníaco, ao poder das trevas e à justiça divina. Sofrerão julgamento no dia do Senhor. Não somente incrédulos, mas também os culpados de apostasia da verdadeira fé. Os tais preferiram ter a imoralidade dos últimos dias. O povo de Deus vai-lhe frequentemente pedir orações àqueles a quem o ministrava, certo de que a vontade de Deus para as suas vidas, mistérios, não seria plenamente cumprida sem as orações e intercessões dos irmãos na fé. Amém? Amém. Vamos para 2 Coríntios 11, 13, 14 e 15. Amém? Oh, glória, aleluia. 2 Coríntios 11, 13, 14 e 15. Palavra do nosso Pai Celestial. Nós temos que dar graças a Deus por o Senhor ter deixado essa palavra maravilhosa para com a nossa vida, para com o nosso coração, a bússola. Isso daqui é o passaporte para a vida eterna que o Senhor tem nos concedido para conosco, para com a sua igreja, para com o seu povo. Vamos dar graças a Deus, vamos adorar o nosso Pai Celestial por isso, por tudo que Ele tem feito por nós, por Ele ter morrido na cruz para conosco, para com a nossa salvação, porque só Ele é digno de honra e de glória, de todo louvor. É o nosso Pai Celestial que está no céu. Oh, glória, aleluia. Amém, irmãos? Amém. 13, 14 e 15 versículos. Porque tais falsos apóstolos são ombreiros fraudulentos, transfigurados-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amém? Corrompidos os vossos sentidos. Alguns em Coríntios enfrentavam o grave perigo de seres enganados por falsos pregadores e de aceitares um evangelho distorcido. Ao acolheres os ensinos desses ombreiros fraudulentos, afastava-se da sua devoção sincera a Cristo na igreja dos nossos dias. Também há os que se apresentam como ministro da justiça, mas cujo ensinamento contradizem a palavra de Deus e leva seus seguidores ao naufrágio espiritual. Precisamos precaver-nos contra estes falsos mestres. Os pastores de Deus, deveres algum prega outro evangelho. Os falsos mestres podem declarar que a revelação bíblica é verdadeira e, ao mesmo tempo, afirma que possui revelações extra-bíblicas
ou conhecimento de igual autoridade, as Escrituras é válidos para a igreja inteira. Esses falsos ensinos geralmente envolvem a fé cristã num sincerismo de outras religiões e filosofias. Resulta daí os seguintes erros: a suposta nova revelação e colocada no mesmo nível de autoridade que a revelação bíblica apostólica original. Glória a Deus. As Escrituras ocupam um lugar secundário de Cristo e colocado em um lugar inferior em relação aos santos ou fundadores de um movimento ou igreja. Os falsos mestres alegam ter uma compreensão mais profunda ou exclusiva das supostas revelações ocultas nas Escrituras. Ombreiros fraudulentos, transfigurado-se em apóstolo. Satanás, o grande enganador, utiliza homens maus como seus agentes, transformando-os em falsos apóstolos e ombreiros fraudulentos. A Bíblia diz que esses ministros, os líderes enganadores, são pessoas que, capacitadas por Satanás, dão a impressão de realizar grandes coisas na obra de Deus. Prega mensagem evangélica atraente, aparenta ser pessoas santas, mas na realidade rejeita a piedade e nega a sua eficácia. Esses ombreiros se disfarçam em apóstolo de Cristo e ministro da justiça. Dessas maneira imita os verdadeiros ministros de Cristo e coloca na sua mensagem todas aparências de piedade. Parece sinceramente solícito, amoroso e fala em perdão, paz, felicidade, fraternidade e muitas outras coisas contrativas, mas vive sob a influência de Satanás. O evangelho deles é geralmente segundo o raciocínio humano e não uma interpretação verdadeira da revelação de Deus, como temos nas Escrituras. As suas mensagens não é segundo a doutrina apostólica. Todos os crentes devem precaver-se desses ministros e líderes enganosos e não devem se deixar levar pelos carismas deles, nem por sua eloquência. Preparo milagres, altas estáticas ou mensagem popular. Todos os líderes religiosos devem ser julgados de conformidade com a sua atitude e fidelidade até a redenção pelo sangue de Cristo e o Evangelho, conforme ensinaram Jesus e os Escritores. A palavra do nosso Pai Celestial é a doutrina verdadeira que há na face da terra. Nós não podemos distorcer a verdade da palavra de Deus, porque Deus já deixou para que nós possamos seguir e não
sermos enganados, porque virão muitos em nome de Cristo, se possível desce até fogo do céu, farão prodígios e maravilhas, e só pela misericórdia de Deus se nós não vigiarmos, e levarão multidões e multidões com eles. O sofrimento de Paulo o Espírito Santo, através das palavras de Paulo, revela-nos a angústia e o sofrimento de uma pessoa totalmente dedicada a Cristo e a sua palavra e a causa em prol da qual ele morreu. O sofrimento do justo, Paulo comungava com os sentimentos de Deus e vivia em sintonia com o coração e o sofrimento de Cristo. Seguem-se 20 formas da participação de Paulo no sofrimento de Cristo. Ele fala em muitas tribulações e sofrimento ao servir a Deus. Suas aflições no espírito por causa do pecado dominante na sociedade, servir ao Senhor com lágrima, advertir a igreja noite e dia com lágrima, durante um período de 3 anos, por causa da perdição das almas, pela distorção do Evangelho por falsos mestres, contrário à fé bíblica. Aleluia. E apostasia que segue. Hoje, atualmente, tem os seguidores de Satanás na igreja e no mundo, seguindo e fazendo não a vontade do Pai Celestial que está no céu. Porque a doutrina verdadeira é a palavra do nosso Pai Celestial, como está em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta é a palavra de Deus. Se o cristão quer ser liberto, ele siga a palavra, ele siga a doutrina do Pai Celestial que está no céu, que ele vai ser liberto naturalmente, buscando a verdade que é a palavra de Deus. João 8, 32, esse versículo que está na palavra do nosso Pai Celestial. O ensinamento bíblico, precisamos sim entrar na palavra de Deus, conhecemos a verdade para que possamos ser livres, ser libertos, que uma verdadeiramente, o Filho do Homem, uma vez libertando, verdadeiramente sereis livres, está liberto, porque está em Cristo Jesus, está na doutrina de Deus, na palavra de Deus, buscando a verdadeira doutrina de Deus que está aqui. A revelação de Deus verdadeira é sobre o que? A palavra de Deus. Se nós queremos ter revelação da palavra de Deus, aquilo que o Senhor vem nos atogar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso corpo, à nossa alma, tudo está pela a palavra de Deus. Meditamos sim na palavra do nosso Pai Celestial, que assim nós chegamos ao céu, fazendo a vontade do nosso Pai Celestial que está no céu. O Senhor fala aí de todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Nós devemos fazermos sim a vontade de Deus. O Senhor fala: aquele que me ama faz a vontade do meu Pai que está no céu. Os falsos apóstolos, falsas doutrinas, fazendo coisas que não agrada ao Pai Celestial, mas agradando ao próprio Satanás. Por não levar sinceramente a palavra de Deus como ela é. Porque se conhecer a verdade vai libertar e vai trazer a paz, o amor, a harmonia, a fidelidade, o conhecimento e a sabedoria. Está tudo na palavra de Deus. Deus otorga e dá aos nossos corações, a nossa vida. E Deus escolhe aquele quem Ele quer, seja ele pequeno, seja ele o menor, que grande é no reino
da graça e do conhecimento de Deus. Glória a Deus. Se nós possamos estarmos nessa palavra do nosso Pai Celestial, querendo fazer mesmo a vontade de Deus, nós devemos seguir a sua doutrina, a sua palavra, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, em quem nos comprazemos de estarmos com sinceridade fazendo a vontade do Pai Celestial que está no céu. E Ele vem e nos abençoa, e está conforme Ele quer. Diante de Deus nós não temos querer. É o querer de Deus, não o nosso querer. Não é a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai Celestial que está no céu. Deus é tudo em todos. Mas para isso precisamos nós abrirmos o nosso coração para Deus, para que Ele possa habitar. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que possa falar aos vossos corações e possa assim trazer o entendimento ao seu povo, à sua igreja, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.